Bom, essa é a sala que tá semi-integrada com a cozinha. Aqui é a sala de jantar, a sala de estar e a varanda gourmet, que a gente já desde o início estava com essa ideia de integrar tudo, tá ok? Bom, eu deixei representação da porta aqui para vocês terem noção da distância da porta aberta até o móvel, tá? Bom, então tendo acesso à casa, a gente tem toda essa parede aqui em tijolinho. Aqui a posição do ar-condicionado existente. Esse sofá, como vocês já estão na intenção de trocar, o modelo do sofá que eu escolhi foi esse aqui, ó. Esse é o modelo de sofá que eu escolhi. Gente, esse sofá é lindo, ele tem um preço excelente e ele é muito bonito, tá vendo? Ele é muito bonito. Então, voltando... Então, eu escolhi botar esse sofá e vocês podem perceber que esse sofá, ele tá alinhado, né? Ele tá no tamanho ideal pra sala, né? Hoje vocês têm um sofá que tá um pouco exagerado, ele tá passando da circulação que vai pra área íntima. Então, eu coloquei esse sofá. Esse sofá aqui, ele tem 2,5 metros. É um ótimo sofá, tá? E ele vai acompanhando essa parede aqui, que seria a parede da TV, tá? Então, como a gente já estava pensando nisso, coloquei esse tijolinho. Eu quero mostrar para vocês o exemplo do tijolinho, que é esse aqui. Esse é o modelo de tijolinho que eu escolhi. Num ambiente, ele vai ficar assim, ó. É assim que ele vai ficar no ambiente. Esse tijolinho é muito bonito. Como vocês podem... Opa! Como vocês podem ver, eu já usei essa peça, então ela se encaixa muito bem com o projeto, tá? Então, vou minimizar aqui. Então esse foi o tijolinho que eu escolhi para colocar na parede. Logo na entrada, eu criei esse painel, essa estante, né? Uma espécie de estante. A gente vai ter o tijolinho na entrada, vai estar intercalado com esse painel. Esse painel é um painel ripado, mas é um painel ripado diferente. Ele tem só umas treliças para dar um design, né? Umas treliças na horizontal aqui em cima, umas treliças na vertical. Falei certo? Falei. Na vertical, tá? Esse aparador, ele é um aparador... Aí, é que ele salva a cada 5 minutos, aí trava. Esse aparador é um aparador suspenso, e também é feito por marcenaria. Pensei em colocar esses nichos aqui, porque como essa parede a gente já vai ter que fazer um pouquinho de poeira para colocar o tijolinho, não é nada demais. Mas eu pensei da gente fazer esses nichos embutidos na parede e revestir ele com a própria marcenaria, dando a sensação de ser uma única peça. E esses nichos eu queria colocar ele iluminado, igual mostra essa imagem aqui. Tá vendo? Esses são nichos numa parede que vai do teto ao piso e ele tem um ponto de iluminação, tá vendo? E é todo revestido de madeira. A minha ideia é fazer a mesma coisa, botar um ponto só que nesse caso eu queria colocar um ponto de iluminação só em cima e não embaixo, até porque a gente não tá levando ele até do teto ao piso, a gente tá fazendo só uns nichos soltos. E aqui nesse nicho não tem fundo de madeira, o fundo é a própria parede. No nosso caso eu queria revestir o fundo também com a marcenaria, e aí ele ficaria assim. E aqui vocês podem de repente colocar um porta-retrato da família, enfim, tá? E esse aqui seria um aparador suspenso, tá vendo? E aqui embaixo o painel teria essas treliças. Esse tom de madeira que eu escolhi é essa daqui, ó. É um pouquinho só mais escura essa daqui, ó. A madeira é essa daqui. Tá vendo? Ela é clarinha, ela é bem clarinha e tem essas nuances que são lindas, fica muito elegante, muito chique. É um tom muito parecido com o que vocês gostam. E vendo essa madeira num móvel, é como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Opa. Vendo ela, ó.
Tá vendo? Esse é o tom da madeira. Eu não sei como é que faz pra andar, mas esse é o tom da madeira. Seria assim. Tá? Então a gente teria essa madeira, voltando aqui pro projeto, essa madeira com esse tijolinho, tá? E eu não sei se o Fábio de repente gosta de bebidas ou não, mas aqui poderia ser um mini bar e um apoio para colocar a chave também, porque eu me lembro que ele reclamou que ele não tinha lugar para apoiar a chave de casa, a chave de carro, que ficava perdida. Então eu coloquei isso daqui para ser um apoio, tá? E a gente pode colocar um espelho. Esse espelho também ele é muito bonito, ele fica lindo na decoração. E aí, continuando, a gente intercala essa parede com essa. E outra coisa, esse móvel ele vai seguir porque assim, logo na entrada a gente tem uma diferença de pé direito, né? Aqui tem 2,50 metros e aqui, se eu não me engano, tem 2,30. É isso mesmo. Tem 2,30. Então, aproveitando essa diferença de pé direito, a gente, a partir daqui para lá, a gente colocaria esse painel com esse móvel suspenso. O ar-condicionado, que já está posicionado, a gente teria, né, a continuação da parede com esse tijolinho. Colocaria um jogo de quadros. Uma coisa legal que eu quero falar para vocês é que eu estou mantendo a decoração dessa sala toda clean, né, com tons bem neutros, e eu queria pontuar um detalhe ou outro com amarelo, um sombreamento de cinza. Então eu acho que se a gente colocasse uns quadros acima do sofá, com esse tipo de textura mesmo que eu coloquei, que não precisa ser especificamente esse desenho, mas com esses tons, eu acho que iria combinar muito bem com o tipo de decoração que a gente está fazendo, tá? E aí aqui a gente teria essas mesinhas laterais. Eu escolhi essas mesinhas mesmo, elas não são ilustrativas, é esse desenho mesmo, mas se vocês quiserem, no mercado existem diversos outros modelos, outros modelinhos, a gente pode mudar, mas é porque eu achei que esse modelo de mesinha lateral ficaria muito bem. Colocar um abajur, né, porque eu acredito que como a gente não teve espaço para colocar poltrona, o Fábio tinha me pedido poltrona, a gente acabou não tendo muito espaço, né, porque poltrona é um pouquinho mais largo e tal. Então eu acredito que em algum momento vocês possam querer utilizar o sofá para conversar, tomar um vinho, quando as crianças de repente estiverem na casa de alguém ou já dormindo, e aproveitar para fazer uma iluminação um pouco mais específica, mais especial, com um abajurzinho aqui ao lado, tá? Eu me lembro que a Luciana também tinha falado que não gostava muito dessa ideia, dessa integração 100% da sala com a varanda. Então eu criei esse outro painel vazado, tá vendo? A gente tem ripinhas na horizontal e na vertical, né? Mas criando um pouco dessa questão de tá integrado ou não tá, sabe? Passando essa sensação de que existe algum limite, porém a sala tá toda aberta, se vocês repararem, tá? Eu quis aproveitar para colocar a parte da área gourmet nesta ponta por dois motivos. Porque no ato que estiver fazendo um churrasco, tomando uma cerveja, alguma coisa assim, a pessoa ela tem acesso ao painel de TV, ela tem o acesso ao painel, tá? Aqui eu coloquei dois armários para colocar alguma coisa referente a churrasco, tábua de carne, as facas específicas para o churrasco. E o outro motivo também que eu quis aproveitar essa parte do vidro que é toda aberta, tá vendo? Né? Atualmente vocês têm essa parte do vidro que é toda aberta, então eu quis colocar essa bancada de apoio aqui para tomar uma cerveja, fazer um lanche, comer um churrasco, tendo acesso à vista externa que vocês têm aqui, né? Eu me lembro que virado para cá vocês têm a piscina e aqui vocês têm em direção à Avenida das Américas. Então é uma boa vista. Então enquanto a pessoa estiver curtindo o churrasco aqui, ela além de estar integrada com a sala, ter acesso à TV, quiser assistir um futebol, uma luta, alguma coisa, você tem acesso. Você tá sentado aqui, olha só, você tá sentado aqui e você tá vendo a TV, você tá fazendo o seu churrasco aqui e você tá vendo a TV, e ao mesmo tempo você tem toda a vista externa aqui, aproveitando essa abertura
do vidro que vai até o chão, tá? O Fábio tinha me pedido para colocar aqui, mas eu acho que aqui, olha só como é que iria ficar meio sufocado a questão do churrasco. Ia ficar um pouco abafado, sem contar que a gente tem essa janela que dá pro quarto do menino. Então, de repente, se quisesse fazer um churrasco e de repente desse umas 10 horas da noite e as crianças quisessem dormir, vocês iam ter que manter essa janela fechada. Enfim, eu acho que ia ser um pouco de transtorno. Então, eu preferi aproveitar esse espaço aqui para a área gourmet, tá? Eu coloquei essas prateleiras aqui e eu penso em pôr essas prateleiras com iluminação, igual essa imagem referência. Tá vendo que essas prateleiras, elas têm uma iluminação indireta? Então, a minha ideia é fazer a mesma coisa. Observe que essa imagem referência, ela tem os móveis cinza, o acabamento em nanoglass ou branco prime também, que é uma pedra super acessível. E nesse caso dessa imagem, a gente tem um fundo amadeirado, uma cerâmica amadeirada. A gente não vai ter essa cerâmica amadeirada, a gente vai ter esse fundo de tijolinho, né? Então, a minha ideia é colocar essa iluminação indireta nessas prateleiras, principalmente nessa daqui. E essa iluminação, ela é feita com uma fitinha LED. E o Flávio, ele já fez essa iluminação embutida pra mim. Ela não fica direto na prateleira, ela fica embutida na prateleira. Ele fez essa prateleira pra mim na loja da Garage, no Shopping Vertical. Então ele já tá super por dentro, sabe como executar essa questão aqui, tá? Uma outra coisa legal é que o posicionamento dessa churrasqueira, além de ter contato com essa vista, de ter contato com a TV, a gente tem a abertura dessa esquadria. Então, se tiver que abrir para circular a ventilação e não ter que predominar na casa, fica mais fácil de resolver essa questão. Mas se amanhã ou depois ainda assim isso for um problema, se for uma questão, a gente pode posicionar um depurador aqui, uma coifa, sem problema nenhum, tá? Não vejo necessidade, até porque a gente tem muita ventilação aqui, isso aqui é tudo aberto. Mas amanhã ou depois a gente pode muito bem fazer isso, até porque existe um forro de gesso. Então daria pra gente colocar uma coifa. Uma outra coisa também interessante foi a escolha do frigobar. Esse frigobar, eu coloquei, a Brastemp, ela lançou uma nova coleção desses frigobar retrô, com novas colorações. Então eu coloquei o amarelo justamente para acompanhar essas nuances que a gente já estabeleceu aqui na decoração. Por se tratar de uma decoração com tons bem neutros, o tijolinho, apesar de ser um revestimento marcante, ele tem uma tonalidade neutra. Como eu já posicionei aqui a questão dos quadros, de repente a gente coloca algumas almofadas para pontuar essa mistura de mostarda com cinza, com chumbo. Então eu coloquei esse frigobar também para ter acesso, de repente pôr uma cerveja gelada, uns drinks, ou até mesmo refrigerante para as crianças, para não ter que ter essa circulação o tempo inteiro, daqui passar pela sala e ir até a cozinha e ter acesso à geladeira. Então a gente já tem esse frigobar que a escolha da cor, do tom, né, já tem tudo a ver com o contraste de toda a decoração. A gente consegue perceber que todos os tons são neutros, como eu falei, mas a gente encontra os tons de mostarda nos quadros. Como eu falei, a gente não precisa usar essa textura, esse desenho nos quadros, mas algo com essas tonalidades, tá certo? Então a gente tem aqui a escolha do frigobar, dos quadros, talvez uma pontuação com as almofadas. A escolha do tapete também já foi específica pensando nisso, tá vendo? Ó, os tons dos armários aqui em cinza, né? Conforme eu utilizei essa imagem referência, cinza com branco, com uma iluminação indireta, uma iluminação mais pontual. Essas banquetas, elas são como se fosse de ferro, né? Ela também tem uma tonalidade de inox. Então acho que vai ficar com o assento dela é madeirado, então acho que vai ficar muito bacana também essa escolha aqui. Agora, o painel da TV. Atualmente, o Homer que a gente tem hoje na sala, ele não tem muita coerência
ele não chega ao teto, não tem uma iluminação. Vocês hoje têm uns rasgos no gesso que, se a gente fosse elevar o painel, esse rasgo, o painel estaria batendo em cima do rasgo. Então, para a gente aproveitar a iluminação existente, para que a gente não tenha mais nenhum tipo de interferência em termos de obra, então, aproveitando que vocês já têm, eu coloquei um painel que pode fazer combinação com a iluminação já existente. Esse painel ele vai ficar na tonalidade de branco, cor branca mesmo. Eu tava pensando em de repente colocar ele em laca brilho, vai ficar muito bacana. Isso aqui são ripas apenas para dar... São umas ripas no próprio painel, na verdade é só um bit, na verdade não é ripa, né? É um painel com bit, só para dar um detalhe, tá vendo? É um bitzinho direto no painel, tá vendo? Só para dar um detalhe. E esse painel ele vai ter uma iluminação direta. E eu coloquei esse romer de apoio, é claro que a gente precisa ter para colocar aparelho de internet, da net e tal. Lembrando que esse tom de madeira é esse tom de madeira aqui. Ó, esse tom de madeira, né? Fica muito bonito. Ah, só para poder lembrar aqui a vocês, lembra que eu falei da iluminação vertical no quarto das meninas? Ficaria uma coisa assim, né? No caso, a gente teria uma iluminação indireta aqui em cima e na lateral também. Mas falando de uma iluminação indireta vertical, seria uma coisa mais ou menos assim no quarto das meninas, tá? E o painel com bit, o painel da... Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Vendo? O painel da sala, esse painel bitado, eu colocaria uma iluminação também direta aqui, uma fitinha LED tranquilamente, ela não vai trazer nenhum transtorno pra gente, que daria esse efeito. Esse é o efeito do painel e, se vocês repararem, esse painel também tem bit, tá vendo? Olha só, a ideia é exatamente essa. Então a gente teria... Ah, e aproveitando que a iluminação também tá um pouco parecida com a de vocês. O painel que vocês têm hoje é um painel que não chega no teto, ele tá batendo mais ou menos aqui e ele é muito volumoso. E se a gente fosse estender ele até o teto, ele estaria batendo em cima do rasgo de iluminação que vocês têm hoje, que é um rasgo parecido com esse, então não ia ficar bom. Então, pensando nisso, eu substituí aquele volume todo, que eu acho um volume extremamente exagerado para a sala, extremamente exagerado, né? Então, substituindo por um painel como esse, exatamente como esse, com bit, tá? E tem essa iluminação aqui indireta, que seria esse painel aqui que a gente está utilizando na sala. Essa pintura aqui seria uma pintura de cimento queimado, tá? Essa pintura de cimento queimado seria essa daqui, ó. Ó, pra vocês verem. Essa cor aqui é o cimento queimado da Souvenir, uma textura de cimento queimado, efeito de cimento queimado da Souvenir. Cor elefante, é o tom que eu quero utilizar. Olha que bonita essa textura. A textura é muito, muito, muito bonita. E no ambiente como um todo, ele fica mais ou menos assim, tá vendo? Tá? Então, essa seria o fundo, esse seria o fundo da parede do nosso projeto. E esse romer aqui, eu pensei no seguinte: às vezes a gente tem que colocar alguns aparelhos de net, ou se amanhã ou depois vocês quiserem colocar som embutido, tiver subwoofer, essas coisas, você precisa de uma ventilação. Então eu coloquei no romer essas portas de correr com veneziana para ter ventilação, porque esses aparelhos às vezes eles aquecem. Então, misturando essa tonalidade de cimento queimado com branco laca, essa iluminação indireta, ficaria uma coisa parecida com essa daqui, ó. Né? Olha como é que fica bonito a combinação da textura do cimento queimado com um painel branco
e o tom de madeira que a gente está utilizando, tá? A porta veneziana seria exatamente parecida com essa, por conta da ventilação que a gente precisa colocar. E em cima do teu Homer só fica apenas adornos decorativos. A gente não precisa encher isso daqui de material, de aparelhos de net, internet e assim por diante. Isso ficaria aqui dentro, tá? Então essa combinação seria essa combinação. Um painel iluminado, um painel de repente em laca fosca. Se não der para fazer também, dá para fazer um painel simples branco, também fica muito bonito, com essa textura de cimento queimado e esse Homer, tá? Aqui seria um nicho apenas decorativo também. A parte funcional mesmo são essas portas venezianas, tá? Por conta da ventilação, ela é vazada. Vindo para a área de jantar, para aproveitar o espaço do aquário, o que eu pensei? A gente tinha conversado em colocar uma mesa redonda. Só que como a gente tem esse aquário para encaixar na decoração, aproveitando o que a gente já tem, eu coloquei essa mesa de jantar com esses bancos, tá? A mesa de jantar seria essa aqui mesmo, tá? Se a gente não comprar no mercado, a gente pode pedir pro marceneiro fazer. Ele já fez uma mesa dessa pra mim, fica perfeita, é lindo esse modelo. E sem contar que dentro do espaço que a gente tem, a gente conseguiu, dentro do espaço que a gente tem, não precisou quebrar nada, não precisou mexer em nada. O aquário estaria localizado aqui, próximo à mesa de jantar. A gente teria esses bancos estilo alemão, que daria esse efeito aqui, ó. Exatamente esse é o efeito que a gente tem. Inclusive a gente tem uma situação até muito parecida, né? No caso de vocês, o aquário estaria aqui e aqui vocês já teriam uma bancada, né? Que é aquela semi-integração da cozinha para a sala. Então a ideia é que ficasse uma coisa mais ou menos assim, né? No caso de vocês, a gente tem um pilar aqui, isso aqui estaria aberto nessa situação. Aqui a gente teria o espelho, como tá aqui. Então, voltando para o nosso projeto, a ideia se repete, tá? Aqui eu coloquei o banco com um estofadinho ripado, mas se vocês não quiserem, pode colocar também, ao invés de ser madeira, ser um futon. Esse futon aqui facilmente a gente consegue ou comprar pronto e amarrar os quadradinhos, ou mandar fazer assim, que fica muito bacana também. Eu tiraria o painel existente de vocês, porque atualmente vocês têm um painel só com uma parte de espelho no meio e uns quadradinhos aqui de madeira, um tom de madeira também que não faz muito parte dessa nova decoração. Então, na verdade, isso aqui é só um painel de madeira, isso aqui é só um painel, uma chapa. A gente tiraria aquilo que existe, colocaria esse espelho, ou se vocês quiserem aproveitar o espelho que vocês já têm, esse painel ele pode dobrar para cá e fazer uma peça única, que ficaria muito bonito também, ao invés da gente ter aquela série de quadradinhos que vocês têm aqui solto. Não me faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Então a gente teria 1, 2, 3 lugares, mas se quiser deixar mais folgado, teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um espaço para 6 lugares. Então, acompanhando a decoração da casa, né, da sala, em cima a gente colocaria esse pendente. Esse pendente que eu escolhi é esse daqui. Ele é simplesmente lindo. Esse pendente ele tá na entrada do escritório. Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho esse pendente. Na verdade, esse pendente é meu. Olha só. Esse daqui é a entrada do nosso escritório. E ele é amarelinho, ele é aceso. Olha como é que ele é bonito, como é que ele é charmoso, ó. No ambiente como um todo. Isso daqui é a entrada do escritório. Então eu colocaria um pendente exatamente como esse, amarelo, dentro da nossa decoração, tá? Por que eu escolhi amarelo? Volto a dizer, porque a gente já tem uma decoração completamente neutra, clean, e eu queria pontuar peças específicas para destacar dentro desse ambiente. Então a gente tem aqui o pendente amarelo em cima de um painel
Frejol lavado, que é extremamente clean. Uma decoração toda branca. Esse tijolinho que também tem uma lavagem que deixa ele mais esbranquiçado. Um sofá cinza claro, ou seja, a gente tem apenas tons de branco. A gente tem apenas tons de branco e madeira na nossa decoração, que nos permite utilizar desses elementos mais coloridos para trazer um pouco mais de vida e tonalidade para o ambiente. Mas se vocês acompanharem aqui o meu raciocínio, vocês conseguem ver que tudo tem coerência. A gente na área de jantar, ou seja, na verdade, embora esteja tudo integrado, você vê que está tudo integrado. A varanda tá alinhada com... Eu coloquei essa linha aqui, na verdade ela é uma linha guia, né? Que foi só pra me guiar, mas ela na verdade ela não existe, você tá vendo? Então a varanda tá no mesmo nível da sala, em termos de piso. O mesmo piso que está na sala é o mesmo piso que está na varanda. Então, olha só, são 3 ambientes diferentes: sala de jantar, sala de estar e área gourmet. Mas são 3 ambientes que estão no mesmo ambiente, integrados. E em cada ambiente a gente pontuou com algum elemento, trazendo um pouco mais de aquecimento, um pouco mais de tonalidade, para um ambiente que está extremamente bem definido e clean, tá? Essas cadeiras que eu escolhi são umas cadeirinhas também que elas são muito bonitinhas, elas são lindas, tem um preço excelente, ela tá na faixa de 250 a 350 reais. Então ela é de tela, tá vendo? É uma telinha bem bonitinha, toda de madeira, com esse assento também pode ser em madeira. Eu coloquei, porque assim, eu reparei que as poltronas que vocês têm na mesa de jantar, ela é de tecido, mas o fato de vocês terem criança faz com que a cadeira ela se desgaste mais. Então eu imaginei em colocar uma cadeira de madeira para ela ter uma durabilidade maior, mesmo vocês tendo crianças, tá? O futon é a mesma coisa, por se tratar de... Por que eu pensei em botar esses banquinhos? Primeiro porque realmente fica muito bacana, tá? Tem tudo a ver com a nossa decoração. E segundo porque, por se tratar de criança, ao momento em que você quiser tirar o futon para proteger por algum motivo, de sujeira, enfim, você pode tirar, tá? Eu botei o banco com esses bits só para dar um detalhe, mas eles podem ser lisos também, igual esse daqui. Se vocês repararem, esse daqui é liso, tá certo? A gente pode botar liso também, não tem problema nenhum. Uma outra coisa também, eu coloquei, né, a gente poderia substituir isso daqui de repente para uma mesa redonda de 6 lugares. E o aquário, se vocês quiserem dar mais destaque para esse aquário, a gente poderia trazer o aquário e encaixar ele aqui, né? Esse móvel suspenso, que seria o aparador, ele pode ter apenas uma porta, ser um aparador pela metade. A gente mantém essa composição aqui e nessa composição a gente pode encaixar o aquário. Seria uma outra opção caso vocês quisessem dar destaque ao aquário, tá? Na minha opinião, eu acho que dessa forma tá tudo muito bem encaixado, né? Na minha opinião, eu preferiria manter assim, como tá aqui, tá vendo? O aquário tá aqui. E para continuar essa decoração, eu coloquei aqui também, acompanhando, porque o Fábio havia me dito que não tinha gostado muito da resolução desse pilar que tá aqui. Então, e eu conversei com a secretária doméstica de vocês, ela falou pra mim que vocês precisam muito do armário que tá aqui. Então a gente manteria esse armário que tá aqui, mas nas costas do armário a gente colocaria espelho e manteria esse mesmo layout que vem acompanhando a área de jantar. Essa foi a minha ideia. Como eu falei pra vocês, eu achei que a parte gourmet ficaria muito melhor encaixada aqui, de uma forma muito mais aproveitada do que aqui, tá? E eu acho que não ficaria legal a gente utilizar essa parte de apoio à lavanderia aqui. Eu acho que não ficaria bom. Eu acho que a partir do momento que tem uma visita entrando no apartamento, por exemplo,
né? Aqui é a entrada do apartamento. Eu entro, tô aqui, abri a porta, minha visita tá aqui. Já de cara para toda a minha sala. E ver aqui, porque normalmente a área de varanda a gente acaba tendo um pouco de bagunça. É roupa para passar, é roupa suja, é material de limpeza, é tábua de passar, é varal de roupa. Então às vezes a gente recebe uma visita e dá de cara com isso. Eu acho que não fica bom. Eu acho que fica muito melhor a pessoa já dar de cara com uma divisória ripadinha, uma veneziana super bem elaborada, né? Aproveitar toda essa vista que tá aqui, enfim. Isso é um dos motivos pelo qual eu acho que ficaria muito melhor a parte gourmet aqui. E a parte da bagunça, que seria o apoio à lavanderia, seria essa daqui. Como o Fábio me pediu, eu coloquei um móvel, tá? Aqui dá pra colocar balde, aqui dá pra colocar uma vassoura deitada na vertical. Na vertical não, perdão, na horizontal. Aqui tem um gavetão igual esse daqui, tem um gavetão aqui embaixo que ela pode colocar vassoura deitada, rodo deitado. E como ele me pediu, eu coloquei uma tábua de passar também embutida. Essa tábua, ela gira, ela fica guardada, peraí. Ela fica guardada dentro dessa gaveta aqui. E aí eu deixei ela aberta para vocês terem uma noção. Isso daqui é o apoio que vai até o chão, tá? Então, por exemplo, eu tô passando a minha roupa, minha tábua tá aqui. Eu vou guardar a minha tábua, é só eu pegar e rotacionar ela, tá? Vai ficar... Peraí. Guardei a minha tábua, ela fica guardadinha lá dentro, né? Aí quero abrir ela, é só eu virar. E aí esse pé, ele é flexível. Esse pé aqui, ó, o pé dela, eu até deixei ele meio dobrado para vocês verem que ele é flexível. No momento em que estiver dobrando e encaixando ela dentro da gaveta, esse pé ele dobra junto. E na hora em que, tá vendo? Até coloquei aqui, ó, porque esse pé ele encaixa aqui. E na hora que for dobrar, dobra o pé em duas partes e ele encaixa aqui. Eu vou mostrar um exemplo de uma foto referência de como funcionaria. Ó. Ela ficaria guardada. No nosso caso, ela não vai ficar aparente assim, é como se fosse uma gaveta mesmo, uma gaveta báscula. Você puxa, essa gaveta baixa, tá? Ela baixa, é uma báscula. E aí você passa toda a sua roupa. Depois você guarda a sua tábua de passar e fecha a sua báscula, tá? É como se ela abrisse, é que nem... né? Você puxa aqui e ela abre para baixo. E aí você puxa a sua tábua e gira. Passou a roupa, rotaciona a tábua, guarda e essa báscula sobe, tá? É assim que vai funcionar. Isso aqui foi uma imagem na internet que eu peguei para mostrar para vocês como referência. E ela ficaria assim, ó. Tá vendo? Aqui nesse caso, ela é dobrável, né? Nessa imagem aqui que eu peguei como referência, essa tábua, ela dobra pra cá, ela vira pra cá e você empurra como uma gaveta. A nossa não, a nossa ela vai virar inteira. Mas se vocês quiserem nesse modelo assim também dá pra fazer, não tem problema nenhum, tá? Eu só achei aquela parte mais prática. E botei um pezinho de apoio, essa daqui não tem, mas eu coloquei um pezinho de apoio, então ela vai ficar guardadinha e embutida como tá representada nessa foto. Então voltando aqui para o nosso projeto, seria mais ou menos isso, tá? E para esconder, como a gente tá, como todo o nosso projeto tá acompanhado desse painel vazado, né? A gente tem aqui essa divisória com essa mesma leitura. Tá vendo? A gente tem essa divisória com essa mesma leitura. A gente tem o móvel da entrada
com a mesma leitura. Então, para a gente acompanhar o desenho do projeto, eu fiz esse painel aqui, que é uma porta de correr. Essa porta de correr, ela corre, ela pode correr para cá, assim ela vai ficar fechada e assim ela fica aberta. Peraí que travou. Assim ela tá fechada, só para vocês verem. Assim ela tá fechada. E assim ela abre, ela corre para trás. E aí, quando você corre com essa porta, você tem acesso a essa parte aqui, aonde esconde as máquinas do ar-condicionado e pode guardar os brinquedos das crianças. Eu percebi que os brinquedos das crianças ficam mais concentrados na varanda. E tendo essa facilidade de abrir essa porta, de abrir e fechar, as próprias, vocês podem, né, educar as crianças, né, a elas mesmas, brincou, espalhou pela casa, brincou, se divertiu, acabou a brincadeira, elas mesmas podem vir aqui, abrir a portinha. Obviamente a tábua vai estar guardada na gavetinha, ela não vai estar aberta assim. Elas podem guardar o brinquedinho delas aqui, a hora que elas quiserem brincar é só vir aqui e apanhar, tá? E aqui é onde estão as máquinas de ar-condicionado, tá? E com relação ao ar-condicionado que avança a janela do quarto do menino, eu fiz um fechamento com o próprio painel. Eu fiz um fechamento na janela com o próprio painel. Essa é mais ou menos a visão que o menino vai ter da janela dele, tá? Vai ter uma faixa aqui. É muito melhor do que você ver os aparelhos invadindo o quarto dele. E... peraí que travou. Esse programa tem autosave, aí quando aparece essa bolinha... Então, assim, ele vai ter esse fechamento de marcenaria aqui. E essa porta de correr, aonde você vai poder ter acesso para manutenção das máquinas, aonde tem acesso para um espaço de bagunça, vamos assim dizer, né? É só correr com o painel, tá? Eu pensei em colocar umas plantas, inclusive, pronto. Eu pensei em colocar umas plantas, inclusive, aqui, mas isso aí é uma questão mais decorativa, né? Se quiser pôr, pode pôr. Se não quiser deixar ele assim, também pode deixar, porque ele é um painel muito bonito. Lembrando a vocês que o tom dessa madeira é essa daqui, na verdade está aqui, né? Lembrando a vocês que essa é a nossa madeira eleita. Olha, ela é uma madeira tratada, é um feijão lavado, ou seja, já foi lavado algumas vezes para chegar nessa tonalidade, e tem essas nuances na vertical que eu sou extremamente apaixonada. O Fábio, que me conhece há anos, sabe muito bem que essa é minha eleita. E dentro de um projeto, essa madeira ela se comporta dessa forma. Isso aqui também foi um projeto que eu fiz, não foi o Fábio que fez, foi um outro tipo de marcenaria, uma marcenaria bem diferente mesmo. Mas olha como é que ela se comporta dentro do ambiente. Olha como é que fica bonito. Né? Essa seria a nossa madeira eleita. E voltando aqui para o projeto, ela seria essa daqui, tá? E assim, nesse formato, nesse tipo de arrumação, eu vou colocar a portinha aqui fechada. Vou colocar a porta fechada para não aparecer a bagunça que eu deixei aqui. Vamos esconder. A intenção é esconder mesmo. Ó. Pronto. Fechei. Ela fechada ficaria assim, tá? Escondendo tudo o que tá aqui por detrás, tá vendo? E aqui atrás ela pode ser um simples painel, não tem problema nenhum. E aqui eu escolhi esse tom de madeira cinza justamente para acompanhar. Essas paredes todas são a textura da fachada que já são existentes também, né? Já é existente, a gente manteve. E esse tom de cinza é para acompanhar toda a decoração da nossa varanda, que é um tom de cinza, que encaixa muito bem com a nossa bancada de branco prime, que encaixa muito bem com a nossa sala, tá? Bom, essa foi a apresentação do projeto.
lados, tá? Tudo alinhadinho, ó, muito bem alinhado, aproveitando efetivamente todos os espaços. Aqui é o ar-condicionado, as mesinhas, o sofá enquadrado com a sala, o tapete também alinhado. Aqui a gente teria a nossa área gourmet, aqui o apoio à lavanderia, aqui onde estão as máquinas de ar-condicionado e onde provavelmente ficaria a bagunça das crianças. Como vocês podem ver, aqui é uma porta de correr, uma bancadinha onde a gente tem visão aqui para a Avenida das Américas, aqui para a vista da piscina do condomínio. Essas prateleiras seriam iluminadas, a churrasqueira embutida e com ventilação aberta total. Todo o projeto está enquadrado.